Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A vontade humana é a traça que rói todos os bens e a chave que abre todos os males. Cada ato de vontade humana, não unida com a de Deus, forma um abismo de distância entre o Criador e a criatura. 18, 24, volume 18, capítulo 24, 11 de fevereiro de 1926. Estava pensando em mim. Por que tanto temor em mim? Tanto de sentir falta da vida, se jamais não fizesse tudo e por toda a santíssima vontade de Deus? O único pensamento me destrói. O que será se chegar a me subtrair ainda por um só instante da vontade suprema e adorável do meu Criador? Enquanto pensava isto, o meu amável Jesus saiu de dentro de mim e, tomando as minhas mãos entre as suas, as beijou com um amor indescritível. Depois as apertou ao seu peito forte e, todo ternura, me disse: minha filha, como é bela minha vontade obrante em tuas mãos. Teus movimentos são feridas para mim, mas feridas divinas, porque sai do fundo da minha vontade dominante, obrante e triunfante em ti. Então me sinto ferido como por um outro eu mesmo. Com justa razão temes, se por um só instante saísses da vontade suprema. Oh, como descerias no baixo! Quase te reduzirias do estado de Adão inocente ao estado de Adão culpado. E como Adão tinha sido criado como cabeça de todas as gerações, a sua vontade subtraída do seu Criador formou a traça da raiz da árvore de todas as gerações. Por isso todos sentem as ruínas que formou a traça da vontade humana, desde o princípio da criação do homem. Cada ato de vontade humana, não conectada com a de Deus, forma um abismo de distância entre o Criador e a criatura. Portanto, distância de santidade, de beleza, de nobreza, de luz, de ciência. Então Adão não fez outra coisa com subtrair-se da divina vontade que pôr-se à distância do seu Criador. Esta distância o enfraqueceu, o empobreceu, desequilibrou tudo e levou o desequilíbrio a todas as gerações. Porque quando o mal está na raiz, toda árvore está obrigada a sentir os efeitos malignos, os humores nocivos que há na raiz. Então, minha filha, tendo-te chamado a ti como primeira e chefe da missão da minha vontade, esta minha vontade deve pôr em ti o equilíbrio entre tu e o Criador, e, portanto, tirar a distância que há entre a vontade humana e a divina, para poder formar em ti a raiz da árvore sem humores maus, fazendo correr nele só o humor vital da minha vontade, a fim de que a árvore não seja prejudicada na vegetação, no desenvolvimento e na preciosidade dos seus frutos. Agora,
Se você quisesse fazer um ato de sua vontade, não conectada com a minha, viria a formar a mariposa, a missão que te confiei. E como um segundo Adão, arruinaria a raiz da árvore de minha vontade que quero formar em você. E prejudicarias a todos aqueles que quererão enxertar-se a esta árvore, porque não encontrariam toda a plenitude de minha vontade em quem dela teve o princípio. Por isso sou eu que ponho este temor em tua alma, a fim de que minha vontade seja sempre dominante em ti, e todas as manifestações que te fiz estejam sempre em vegetação, para formar raízes, tronco, ramos, flores e frutos divinos, sem a sombra de tua vontade humana. Assim regressarás à tua origem no seio de teu Criador, toda bela, crescida e formada, com a plenitude da vontade suprema e a divindade, satisfeita em ti da obra da criação do homem, para sair de ti e da missão a ti confiada, seu povo eleito, do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Por isso, sê atenta, minha filha, e não queiras arruinar a obra de minha vontade em ti. Amo-a tanto e custa-me tanto que usarei todo o meu zelo infinito e estarei eu mesmo a guardar da minha vontade, a fim de que a tua jamais tenha vida. Vamos meditar neste momento esse trecho incrível que Jesus nos falou sobre a sua divina vontade. É um trecho muito incrível, muito precioso, em que ele tem muito a nos dizer, muita coisa mesmo a nos comunicar. Só ajustar aqui um pouquinho. Tentar ajustar aqui um pouquinho o som para não incomodar. Ok. Eu acho que diminuiu um pouquinho. Pronto. Aqui está, Jesus está falando, né? Logo no início ele começa dizendo: com justa razão teme, se por um só instante saísses da vontade suprema. Oh, como descerias no baixo, quase te reduzirias do estado de Adão inocente ao estado de Adão culpado. E como Adão tinha sido criado como cabeça de todas as gerações, a sua vontade subtraída do seu Criador, formou a traça na raiz da árvore de todas as gerações. Por isso, todos sentem as ruínas que formou a traça da vontade humana desde o princípio da criação do homem. Jesus está falando isso aqui porque Adão, ele era o representante de toda a família humana. Naquele momento ali que ele estava no Éden, ele e a Eva estavam no Éden, e eles estavam representando toda a família humana naquele momento. E aí, a partir do momento que ele pecou, ele subtraiu a vontade dele, da vontade do Criador, né? Ele prejudicou todo o restante da geração humana, porque ele era quem estava ali representando todos. Ele estava representando todos. E todos nós somos descendentes desse mesmo homem, Adão. Então, vamos dizer assim, biologicamente, todos nós, seres humanos, somos descendentes de Adão, né? Todos os homens da face da terra, eles descendem de Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Adão e Eva foi a primeira mulher, né? E a partir dele surgiu toda a família humana. Então, assim, é muito forte isso, é muito forte. E nós já nascemos, né, por causa de Adão, por causa que a gente descende dele,
biologicamente mesmo, nós descendemos dele. Por causa disso, nós viemos já com a mancha do pecado original, que é essa vontade humana separada da vontade do Criador, a parte da vontade do Criador, em que nós não reconhecemos o nosso Criador, nós não conhecemos Ele. É um estado muito triste em que nós começamos a sermos concebidos e começamos a nascer, né, nesse estado, né? Então todo mundo nasce nesse estado de pecado original, que nós não conhecemos Deus, que nós estamos separados de Deus, pelo menos o homem sente que está separado de Deus, né? Aí depois a gente vai entendendo que o homem não está separado de Deus, ele pensa que está separado de Deus, ele pensa que tem força para fazer alguma coisa sem Deus, longe de Deus, fora de Deus, mas ele não consegue, porque Deus é a própria vida do homem, então ele não consegue se retirar de Deus, de forma alguma. Deus está, inclusive, mantendo a vida daquelas pessoas que estão no inferno, é Deus que está mantendo a vida daquelas pessoas. Ele se retirou do inferno no sentido de que todos os atributos dele estão retirados dessas pessoas, mas ele está mantendo a vida dessas pessoas ainda, ele está conservando e está atuando, inclusive, por meio da justiça dele no inferno, ainda no inferno. Então, precisa de compreender essa conexão que nós temos com esse Adão, né, com esse velho Adão, que foi o que nos deu essa raiz de vontade humana. Foi esse Adão. Então, era para nós sermos concebidos imaculados, né, como a Eva, como o próprio Adão, como a Nossa Senhora, como Jesus. Éramos para sermos concebidos imaculados, né, sem mancha de pecado e com a nossa vontade humana no devido lugar. Mas como Adão era o nosso representante, ele não conseguiu resguardar esse dom tão precioso que era viver na vontade divina, que era viver com a vontade, dentro da vontade do Criador, dentro da vontade divina. Ele não conseguiu resguardar o dom. Então, ele não conseguiu passar o dom, porque era para esse dom ser passado mesmo nessa linha genealógica, numa linha genealógica mesmo, era para ser passado esse dom, né? Então, a cada ser humano criado, o pai, a mãe iria conseguir ser esse doador, né, de um bem divino para o seu filho. E hoje, esse dom da divina vontade, ele não consegue ser passado dessa forma, né? Por causa do fracasso, vamos dizer assim, do Adão, né? Adão que desobedeceu a Deus. E ele fez com que nós também não conseguíssemos receber esse dom dessa forma que Deus havia pensado. Mas Deus, ele conseguiu fazer com que nós recebêssemos o dom da divina vontade por meio da Nossa Senhora e de Jesus, né? E também a Luísa é importante nessa história, que é o que ele vai falar aqui abaixo um pouquinho. O próprio Jesus vai explicar o papel da Luísa aqui embaixo. Mas a Nossa Senhora e Jesus, a gente fala assim, porque eles são o novo Adão e a nova Eva. A Nossa Senhora é a nova Eva. Ela é a ave, né? A ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, ela é o contrário da Eva, né? A ave, se você parar para observar, ela é espelhada, a palavra ave, ao contrário, é a palavra Eva, se torna a palavra Eva, porque Nossa Senhora, ela é totalmente o oposto da Eva.
Então tem a ave cheia de graça, que é a Nossa Senhora. Isso significa que ela é a nova Eva. E Jesus é o novo Adão. Ele é o homem perfeito. E a Nossa Senhora é a mulher perfeita também diante de Deus. E eles foram fiéis à divina vontade desde a concepção até o último dia da vida deles na face da terra, né? E é muito impressionante porque hoje eu meditava na fé que a Nossa Senhora teve no momento do anúncio do anjo. E enquanto eu meditava, eu pensava assim, que ela, no momento do anúncio ali, se ela tivesse duvidado, teria sido um dano que recairia para todos nós também. Porque ela estava sendo a representante da família humana. Então, para vocês verem como que Deus age, como que Deus é, né? Ele pegou 2 representantes da família humana novamente para poder refazer esse projeto da santidade original, da santidade divina. E esses 2 representantes que ele pegou foi Jesus e a Nossa Senhora. Então, no momento da anunciação do anjo, quando a Nossa Senhora fez aquele voto de fé, que ela não duvidou, nenhum momento ela duvidou, ela fez aquele ato por todos nós. Isso quer dizer que a fé da Nossa Senhora, ela pode ser transmitida para nós. Mas qual que é o nosso vínculo com a Nossa Senhora? Qual é o nosso DNA com a Nossa Senhora? Já que nós não temos descendência genética e biológica da Nossa Senhora, qual é o vínculo que nós temos? Nós estamos ligados à família divina, né? Da família divina, que Nossa Senhora e Jesus, eles são da família divina, né? Isso que é legal, impressionante, né? Eles são da família humana, mas são da família divina. Nós somos ligados a eles por meio de um vínculo espiritual. O nosso vínculo de ligação é diferente do vínculo que nós tínhamos com os nossos primeiros pais, o Adão e a Eva, que era um vínculo genético. Agora nós temos um vínculo espiritual, e esse vínculo é a vontade divina. O DNA de qualquer pessoa, o DNA divino, né, de qualquer pessoa se identifica pela vontade divina. É sempre a vontade divina que determina o quão a pessoa é santa, o quão ela é cheia de Deus, o quão ela consegue realmente estar junto de Jesus, da Nossa Senhora, na intimidade com Jesus, com a Nossa Senhora. É a vontade divina. E aí esse sangue nobre, né, essa vontade divina que vai correndo nas nossas veias, ele precisa correr continuamente. Porque só esse sangue correndo continuamente é que nós conseguimos fazer com que a Nossa Senhora exerça a maternidade dela plenamente, né? E ela possa exercer todo o tempo e derramar sobre nós toda essa abundância das graças que ela conseguiu para nós, porque ela nos representou muito bem diante de Deus, assim como Jesus. E é por isso que, desculpe aqui falar, vou abrir um parêntese, mas é por isso que ela é chamada de corredentora. Não tô querendo fazer briga lá com o povo do Vaticano, mas Jesus fala nas revelações privadas e a gente consegue entender perfeitamente por que a Nossa Senhora é chamada de corredentora. Porque ela fez o trabalho junto com Jesus de estar diante do Pai por todos nós.
Jesus não estava sozinho, Jesus estava com ela. Ele contava com a maternidade dela e até em certo ponto dependia da maternidade dela. Ele via nela realmente o conforto, o aconchego dele. Diante de toda incompreensão, porque assim, não era fácil para Jesus, para Nossa Senhora, estarem na santidade original e viver em meio ao caos da vontade humana. Não era fácil nem para um nem para outro. E para Jesus foi muito importante ter a mãe dele ali ao lado dele, porque ela compreendia o que ele estava passando, ninguém mais compreendia o que ele estava passando. Ela entendia cada pensamento da cabeça dele. Ela estava presente em todos os pensamentos de Jesus, por causa que ela tinha a vontade divina, gente, dentro dela. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ter a vontade divina é o que nos faz sermos pertencentes dessa família divina também. E aí, por causa de Jesus, por causa da Nossa Senhora, de todos os atos que eles fizeram em nome de nós, é que conseguimos ganhar esses bens divinos. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha aqui, vamos ver o que produz a alma conectada, né, com a vontade divina. A vontade humana, melhor dizendo, conectada com a vontade de Deus. Olha lá. Ó, eu vou ler aqui o trecho para não ficar quebrado. Cada ato de vontade humana não conectada com a vontade de Deus forma um abismo de distância entre o Criador e a criatura. Portanto, distância de santidade, de beleza, de nobreza, de luz, de ciência, entre outras coisas. Aí está a distância das coisas. A santidade, a beleza, a nobreza, a luz, a ciência. Tudo isso era para Adão passar para nós, porque ele iria nos passar a vontade divina, o dom da vontade divina, e ele iria nos passar dessa forma. Adão falhou, né? Adão fracassou. Aí veio a Nossa Senhora, veio Jesus. E aí eles conseguiram reviver, em nome de todos nós, o que Adão não conseguiu viver. O que Adão não conseguiu viver, Jesus e Nossa Senhora conseguiram viver e muito mais. Eles fizeram tudo e muito mais. Em nome de todos nós. Para que nós pudéssemos receber santidade, beleza, nobreza, luz, ciência, tudo isso contido nos nossos atos. Tudo isso contido nos nossos atos. Mas para isso nós precisamos estar conectados com Jesus e com a Nossa Senhora. Precisamos estar com o mesmo sangue deles, correndo na nossa veia. E como isso acontece? Precisamos estar com a vontade divina dentro de nós. A vontade divina precisa estar dentro de nós. Então, quando a vontade divina, ela vai formando essa união com a vontade humana, né? E com a vontade divina, a gente vai recebendo nos atos a santidade, a beleza, a nobreza, a luz, a ciência, todos esses atributos que foram conquistados para que nós pudéssemos viver, né? Esses atributos, sim. A própria vontade divina, ela também foi conquistada, né? Então, esse sangue nobre que é a vontade divina foi algo conquistado por Jesus para nós. Porque o ser humano já não merecia, né, viver na vontade divina. E Jesus veio nos redimir para que nós pudéssemos voltar a gozar do dom da vontade divina, de ter essa vontade divina correndo dentro de nós. E isso acontece por meio da nossa
própria disposição de alma, nós vamos compreendendo cada vez mais através da Nossa Senhora, fazemos os 31 dias, vivemos continuamente no nosso nada, no nosso vazio, atentos a Deus e pedindo que venha essa vontade divina, né? Sobretudo no começo, quando a gente está começando na caminhada, é muito importante a petição, estar pedindo que venha a vontade divina. E é através dessas trocas de vontade, ou dessa vontade humana que se conecta com a vontade divina, que é o termo que está sendo usado aqui no texto, né? Nós vamos aderindo à semelhança dessa família humana, né? Vamos ganhando os atributos divinos mesmo, que Jesus e que a Nossa Senhora continham. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para ler aqui um trechinho que Jesus vai falar para Luísa, de como é forte uma alma que vive na vontade divina. Ele diz assim: minha filha, como é bela minha vontade obrante em tuas mãos, teus movimentos são feridas para mim, mas feridas divinas, porque sai do fundo de minha vontade dominante. O movimento dela, gente, o movimento dela. Imagina isso. O mover da Luísa, moveu o cílio, moveu o dedo, moveu um fio de cabelo dela que saiu do lugar, o movimento. Ele diz, porque sai do fundo de minha vontade dominante, porque ela está se deixando dominar pela vontade divina, tá entendendo? Se deixar dominar pela vontade divina, olha isso. É isso que a gente tem que fazer para a gente ir pertencendo à família de Jesus, tendo essa genética, tendo esse DNA que ele e a Nossa Senhora tinham. Obrante e triunfante em ti. Aí a vontade divina tem que ser obrante, e triunfante em nós. A gente precisa permitir isso, querer isso mais do que tudo. Então me sinto ferido como por outro eu mesmo. Jesus que está dizendo isso, né? Porque ele não vai enxergar mais a pessoa humana, né? Como na santidade humana, e que ele vê que tem uma pessoa querendo agradar ele. Não, ele vai ver ele mesmo ali agindo, porque serão os atributos dele e a vontade dele, gente, a vontade dele divina. Isso faz toda a diferença, não é a minha vontade humana querendo fazer o bem, querendo fazer alguma coisa boa, mas vai ser a vontade de Jesus me impelindo cada vez mais, fazendo meu barco navegar cada vez mais. Vai ser igual como fala no Evangelho, né? Que diz assim, que Jesus não veio da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas veio da vontade de Deus. Jesus foi gerado na vontade de Deus, e todos nós, filhos da divina vontade, vamos ser gerados na vontade de Deus. Não vai ser na vontade do homem, não vai ser na vontade da carne. A gente não vai se deixar dominar pela nossa vontade humana nunca mais. Por mais boa, por mais santa que ela seja, mas nós vamos estar na vontade de Deus, impelidos por essa vontade de Deus. Então, Adão não fez outra coisa com subtrair-se da divina vontade que pôr-se à distância do seu Criador. Essa distância o enfraqueceu, o empobreceu, desequilibrou tudo e levou o desequilíbrio a todas as gerações, porque quem vive na vontade humana é desequilibrado.
eu li um trecho que Jesus falava exatamente isso também. Quem vive na vontade humana é desequilibrado, porque ele não consegue encontrar o repouso, porque o repouso é a vontade divina. Então a alma, ela não consegue repousar, ela não consegue descansar. Ela fica o tempo inteiro em desequilíbrio. Ela não consegue ter constância no bem que ela está fazendo. Ela é fraca em escolher o bem. Ela é pobre. É muito pobre, gente. A vontade humana é muito pobre. Nossa, como é pobre a vontade humana. Como é pobre, gente. Não tem comparação um ato que é feito na vontade divina e um ato que é feito na vontade humana. Não tem comparação. Porque na vontade divina, sempre a criatura vai fazer por causa do amor puro. Não é por causa do reconhecimento. Não. Porque quem vive na vontade divina não espera receber reconhecimento de homem nenhum. Não espera receber retorno de homem nenhum. Não é por causa disso. Não é por causa de reconhecimento. Não é por causa de bens. Não é por causa de absolutamente nada. Não é por causa de ganhar virtude. Não é por causa disso. Quem vive na vontade divina age pelo puro bem de querer agir em prol de todos universalmente. Universalmente. Então você se torna um mini Deus, como fala no livro do céu. Jesus fala desse jeito mesmo, né? Um mini Deus, porque você quer o bem de todos. Você age pelo bem de todos, não é pelo seu bem pessoal. Você age pelo bem de todos. Quando você pensa, vem um pensamento na sua mente, você pensa em nome de todos. Você pensa em todos, não é só em você. Ah, porque hoje eu não rezei o terço? E Ave Maria incrédulo que eu não rezei o terço hoje, tô desprotegida e não sei o quê. Você nunca mais pensa desse jeito, nunca mais. Você pensa, hoje eu não rezei o terço, mas eu vou rezar em nome de todos que não rezaram. Eu vou rezar porque Jesus quer rezar em mim hoje o terço, por todos aqueles que com preguiça não rezaram o terço. Por todos aqueles que nem sequer olharam para Deus hoje e agradeceram pela vida que tiveram pela manhã quando acordaram. Jesus em mim vai rezar por todas essas pessoas que estão precisando urgentemente rezar e não rezam, do passado, do presente e do futuro, para alcançar todas essas pessoas. Você reza assim? Você não se importa mais com seu eu? Você deixa de viver para viver só em função do que Deus quer. Você deixa de viver para viver a vida de Deus em você, para viver a vida de Jesus em você. Jesus que vai viver em você, que vai rezar em você, que vai acordar, que vai dormir. Jesus. E aí fala aqui, porque quando o mal está na raiz, toda árvore está obrigada a sentir os efeitos malignos, os humores nocivos que há na raiz. Adão era
essa árvore, era essa raiz. E aí, geneticamente, nós perdemos a seiva boa, né? Nós perdemos, porque quem era a raiz? Era Adão. E Adão deixou de passar a seiva da vontade divina para nós. Ele não passou. E aí nós precisamos nos enxertar numa árvore boa, que é Cristo. Cristo é a videira, entendeu? Cristo é a videira, nós somos os ramos. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é Ele. Ele que tem a raiz boa, Ele passa para nós a vontade divina, que recebe do Pai. Mas, se os próprios galhos, eles não querem receber a seiva, não quer receber a seiva. A raiz não vai obrigar, sabe? O galho a receber a seiva não vai obrigar. Por isso que a gente fica conhecendo o livro do céu, nos dispondo para que a gente não cancele jamais essa seiva da vontade divina na nossa alma. Porque, né, isso pode acontecer, da gente não querer mais a vontade divina, né? Em algum momento. É o que a Luísa tá aqui dizendo para Jesus, morrendo de medo que aconteça com ela, né? Ela perdeu a vontade divina. Ela não quer de jeito nenhum perder a vontade divina. Jesus tá dizendo, né? E você faz bem. E você faz bem. Mas Jesus, ele garante aqui embaixo, ele diz, eu mesmo aguardo na minha vontade, a fim de que a tua jamais tenha vida. Jesus fala aqui no final. Eu tava tentando ler aqui de acordo com a tradução, mas eu acho que tem alguma coisa erradinha na tradução. Mas o sentido é exatamente esse. Que Jesus, ele próprio vai guardar para nós. Guardar esse dom da vontade divina para a gente não perder a vida, gente. Jesus é tão cuidadoso com a gente, né? Impressionante isso, como ele é cuidadoso com a gente. Nossa. Então a gente só sai da vontade divina se a gente quiser. Uma vez que a gente tenha... Uma vez que a gente tenha entrado, a gente só sai da vontade divina se a gente quiser. Se é Jesus, tchau, tô indo embora. Ele não deixa a gente sair mais. Ele não deixa. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é estarmos conectados com essa videira, com essa raiz verdadeira. É estarmos dispostos, é estarmos disponíveis. É estarmos com o DNA da divina vontade correndo na nossa veia todos os dias, com a mesma disposição verdadeira para fazer Jesus reinar, triunfar do jeito que ele está falando aqui. E aí, da missão da Luísa, ele vai dizer assim: então, minha filha, tendo te chamado a ti como primeira e chefe da missão da minha vontade, essa minha vontade deve pôr em ti o equilíbrio entre tu e o Criador, e, portanto, tirar a distância que há entre a vontade humana e a divina. Então, Luísa, ela está sendo a chefe da missão dos filhos da divina vontade. Ela está sendo a primeira a guardar todos os conhecimentos pertencentes à divina vontade para poder repassar para nós. Porque Jesus e Nossa Senhora já conquistaram o dom para nós. Mas essa informação não chegou para nós. Então não tem como a gente criar essa disposição contínua à divina vontade se a gente não sabe,
né? Se a gente não conhece, não sabe que isso é possível, como é que faz, onde é que aperta. Então, se a gente não sabe, não entende direito da coisa, não sabe por onde vai, a gente não vai conseguir esse dom pleno da divina vontade. A gente não vai conseguir o dom, na verdade, né? Não vai conseguir o dom. Daí já tira. Mas não vai conseguir estar com a vontade reinante e dominante dentro de nós. Para sermos esses filhos mesmo, em que a Nossa Senhora vai exercer ali a maternidade dela plenamente, vai doar para nós plenamente tudo que ela tem, tudo que ela possui, de uma forma poderosa que ela nunca fez antes. Mas isso precisa ser os filhos, porque só os filhos, os conhecedores, é que vão enlarguecer, dispor mesmo e doar a própria vontade em sacrifício contínuo. Então, se o homem não sabe que tem uma vontade humana, ele não conhece essa vontade humana, ele não sabe a dimensão que é a vontade humana dele, como ela é prejudicial, como ela é nociva. Se o homem não sabe disso, como é que ele vai fazer o processo? Não tem como, gente. Então, a Luísa, ela foi a detentora desse conhecimento, ela foi a chefe, ela foi a primeira filha da Divina Vontade. Jesus colocou todo o investimento que ele tinha na Luísa para que viessem os filhos da Divina Vontade depois da Luísa. É como se fosse assim, imagina, na família tem um irmão mais velho, né? Tem o pai, tem a mãe. O pai e a mãe espiritual, né? É Jesus e Maria, os nossos pais espirituais. E aí tem a filha mais velha, que é a Luísa. E a filha mais velha, ela tem o dever de ensinar aos filhos menores o que ela aprendeu, o que ela sabe. Ela tem esse dever de ser o exemplo, né? Vamos dizer assim. E aí a Luísa, ela reteve, né? Assim, ela aderiu, vamos dizer a melhor palavra, ela aderiu, teve uma aderência a tudo que Jesus falou e ela conseguiu portar esse dom da divina vontade, conforme o que Jesus havia falado para ela, que eram os processos para ela fazer e entrar na divina vontade. E ela conseguiu ser a portadora desse dom e repassar esse dom para nós, porque ela escreveu o livro do céu. Então, tudo que Jesus falou para ela, tudo que Jesus disse que era necessário para que ela pudesse dar a vontade humana dela, dispor a alma dela, está no livro do céu, para que a gente possa fazer o mesmo processo que ela fez. E Jesus fala, portanto, tirar a distância que há entre a vontade humana e a divina, né? Porque até então o homem estava meio por fora disso, né? Imagina, gente, assim, a gente fica até sem palavras, né? Fica muito sem palavras. Mas, falando sério, o homem ainda tá muito sem saber o tamanho da discrepância entre a vontade humana e a vontade do Criador. O homem ainda não tá além do livro do céu para entender, para saber disso. Ainda não tá. A igreja ainda não despertou para estudar o livro do céu a fundo, para ensinar isso para as pessoas de uma forma, vamos dizer assim, massiva. Então, ainda falta muito para que o homem perceba essa distância que há entre a vontade humana e a divina. E aí, o que Jesus está falando aqui é que justamente, né, ele conseguiu fazer esse trabalho na Luísa, de tirar essa distância entre essas vontades, para poder formar em ti a raiz da árvore sem humores maus. Ele formou na Luísa uma árvore boa, fazendo correr nele só o humor vital da minha vontade, a fim de que a árvore não seja prejudicada na vegetação.
no desenvolvimento e na preciosidade dos seus frutos. Agora, se você quisesse fazer um ato de sua vontade não conectada com a minha, tá vendo? Ela tem que querer, se você quisesse. Tá vendo? Tem que querer, tem que querer. Agora, se você quisesse fazer um ato de sua vontade não conectada com a minha, viria formar a mariposa, a missão que te confiei, e como segundo Adão, arruinaria a raiz da árvore da minha vontade que quero formar em você. A única forma de arruinar a árvore, né? A árvore, vamos dizer assim, que tem nós, né? De arruinar o nosso... Ai, como era aquela analogia da videira? Os ramos, né? A única forma de arruinar o seu ramo é se você quiser sair da vontade divina. Você tem que querer sair da vontade divina. Senão, Jesus vai segurar você. Você pode até vacilar, errar, cair numa lerdeza, mas Jesus vai suprir a sua situação ali. Na vontade divina, ele vai suprir, né? O ideal é você ficar 100% à vontade divina, né? E não fazer nunca a sua vontade. Mas se você fizer por uma lerdeza sua, não foi porque você quis fazer sua vontade humana, mas foi uma lerdeza. Você pensava que era vontade divina e você fez, mas era vontade sua, era vontade humana sua. Aí Jesus supre isso, né? A sua incapacidade de compreensão ali no momento. Jesus faz suprir e ele faz questão de te dar a luz para que você saiba, conheça e aprenda a consertar, né? Esse equívoco, esse desequilíbrio mesmo. Que quando a gente coloca a nossa vontade no centro, acontece um desequilíbrio, né? E a gente claramente vê que a situação fica desequilibrada, a situação não fica harmoniosa. Quando é na vontade divina, a situação ela tem uma harmonia por si mesma. Se não for uma harmonia humana, ela tem uma harmonia divina. Você vê que a situação gerou um bem de justiça, gerou um bem ali de conhecimento, a pessoa errou, né? Ou você mesmo errou, mas você aprendeu a fazer certo, etc. Então, quando é na vontade divina, sempre tem uma harmonia ali e você percebe claramente essa harmonia. Quando é na vontade humana, você vê uma desarmonia, um caos, um desequilíbrio, porque a vontade humana ela é desequilibrada, tá? Então, e como o segundo Adão arruinaria a raiz da árvore de minha vontade que quero formar em você, e prejudicaria todos aqueles que quererão enxertar-se a esta árvore, porque ela está sendo a representante de todos nós que queremos estar fincados nessa árvore. A Luísa está sendo a representante de todos nós, seres humanos, tá? Então, por isso também a missão dela é muito importante, porque se ela falhar na missão, também ela vai botar todos nós a perder, mas ela não falhou, gente, ela conseguiu até o final, graças a Deus. Porque não encontrariam toda a plenitude de minha vontade em quem dela teve o princípio, que no caso aqui é a Luísa, que foi a primeira filha, né? Então ela é como essa irmã mais velha e ela precisa passar pra gente a vontade divina, o dom da vontade divina, ela precisa passar para nós. Por isso sou eu que ponho este temor em tua alma, a fim de que minha vontade seja sempre dominante em ti, e todas as manifestações que te fiz estejam sempre em vegetação para formar raízes, tronco, ramos, flores e frutos divinos, sem a sombra de tua vontade humana. Então, tudo que Jesus falou para ela, tudo que Jesus manifestou para ela, é para formar essa árvore divina, da vontade divina mesmo, com flores, com frutos abundantes, do jeito que ele está falando aqui. E nós vamos estar enxertados nessa árvore, então a gente recebe também
o tronco, os ramos, as flores, os frutos dessa vida na vontade divina, né? Embora às vezes não seja perceptível para nós, mas nós recebemos sim. Então precisa ter muita atenção à vida interior, porque esses frutos, eles são todos interiores, eles não são coisas que ficam visíveis. É igual a santidade da Nossa Senhora. Os evangelistas, eu acredito que eles não falaram muito da Nossa Senhora, justamente porque eles não tinham muito o que falar dela. Ela era muito quieta na vida humana dela, quase não transparecia nada. Nada, nada, nada. Na vida humana dela não transparecia quase nada. Então, da mesma forma somos nós. Da mesma forma, nós não vamos transparecer nada se a gente não faz milagre, não faz coisas estrepitosas, a gente não fica sentindo coisas mirabolantes. A nossa vida é muito normal. Então, para perceber esses flores, esses frutos, tem que ter atenção à vida interior, tem que estar olhando para a vida com Jesus, tem que estar atento à vida com Jesus, ao que Jesus está fazendo por meio de você em tal situação, o que ele está operando, o que ele está pensando, por que ele está agindo assim. Aí você vai vendo esses frutos, essas flores, essas coisas maravilhosas. Mas é tudo interior, é tudo que acontece mais assim. Você e Deus que sabe o que está acontecendo, as pessoas de fora não sabem o que está acontecendo. É dessa forma. Fará sair de ti e da missão a ti confiado, seu povo eleito. Do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Por isso, se atenta, minha filha, e não queiras arruinar a obra da minha vontade em ti. Então, tudo que ele pede para ela é essa atenção. É essa atenção, porque sem a atenção não tem como a gente ficar nessa conexão com a vontade divina. Vamos lá? Continuar aqui o trecho. Parei um pouquinho só para tomar uma água. E aqui embaixo, vamos ver um trecho bem interessante. Eu fiquei surpreendida e compreendia com clareza o que significa um ato de vontade humana em comparação de um ato de vontade divina. E como a alma, com o fazer a sua perde a fisionomia em comparação em um ato de vontade divina e como a alma com o fazer, como a alma com o fazer a sua perde a fisionomia de seu Criador. Agora fechou. E despojando-se da beleza com a qual foi criada, veste de míseros trapos. Arrasta-se com dificuldade no bem, adquire a semelhança diabólica. Nossa, que horror! Nutre-se com alimentos porcos. Meu Jesus do céu! Nossa! Então é exatamente isso. O ato na vontade humana perde a fisionomia de Deus. Então, como eu falei, Jesus mesmo diz no livro do céu que o Filho da Divina Vontade ele se torna um mini Deus. E eu havia dado aquele vislumbre, né, de como que é isso que acontece, que se pensa universalmente, que você não se enxerga, que você não se nota, que você só pensa no bem universal, que você ama puramente, você não pensa em fazer um ato para receber alguma coisa em troca. Enfim, todas essas coisas aí são elementos. Tem muito mais. E são alguns elementos que mostram essa disparidade entre a vontade humana e a vontade divina. E despojando-se da beleza com a qual foi criada, veste-se de míseros trapos, arrasta-se com dificuldade no bem. A vontade humana ela é assim. Ela se veste de trapos muito miseráveis, por mais que alguém esteja querendo fazer o bem,
quer fazer o bem, quer fazer caridade, mas por dentro tá morrendo. Às vezes a pessoa quer ser paciente e ela até é paciente ali com você, mas é tudo por fora, mas por dentro a pessoa tá lhe xingando, a pessoa tá destilando um ódio, né? Dentro dela ela não consegue segurar isso. Então o ato que ela faz de paciência é muito pobre, sabe? É como se vestisse mesmo a paciência de trapos, porque não é algo verdadeiro da alma da pessoa. Não é algo verdadeiro da alma da pessoa. E o que move ela a fazer aquilo é a virtude que é um bem para ela mesma. Tá? Então tem que entender mais ou menos isso aí que acontece, esses míseros trapos que vêm da vontade humana. Por mais que pareça ser algo bom, mas sempre vem vestido de pobreza, sempre é pobreza. Arrasta-se com dificuldade no bem, porque não entende o que é esse bem universal, não compreende a dimensão do bem que faz, que o ato vai realizar, que vai fazer, e porque não consegue ter mesmo esse alcance eterno no bem que faz. Então é muito difícil para quem está na vontade humana fazer o bem. Sempre é uma dificuldade, sempre é difícil, sempre é muito difícil. Porque eu tô combatendo a minha carne, tô combatendo isso, tô combatendo aquilo. Porque não entende verdadeiramente a proporção, a dimensão do bem que está fazendo. Por exemplo, vamos supor, você vai pro hospital com alguém, a pessoa precisa de você, ela só tem você no hospital, só tem você. Você entende o bem que você está fazendo, né? Você entende o bem que você está fazendo. E mesmo você tendo que passar a noite inteira acordada ali com aquela pessoa porque ela tá doente, e ela não consegue dormir, e ela precisa da sua ajuda para levantar, para ir no banheiro, e ela precisa da sua ajuda para pedir medicação quando a dor aumenta, e você não consegue dormir porque a pessoa tá o tempo todo precisando de você, né? Você passa a noite em claro ali do lado daquela pessoa, mas você não sente a dificuldade em fazer esse bem, porque você entende que o outro que você tanto ama precisa de você, precisa da sua ajuda, e só tem você, não tem outra pessoa. Não é difícil você fazer isso quando você entende o que você está fazendo, o bem que você está fazendo, o amor que você está depositando ali e que vai ajudar aquela pessoa. Claramente você entende isso, que o seu não dormir é um bem que você está fazendo para o outro. Claramente você vê isso. E é assim na vontade divina, a gente vê o bem claramente. E por mais que a gente não veja claramente, mas a gente sabe, a gente fica na consciência de que tem uma coisa muito grande por trás e vale a pena, todo sacrifício, tudo vale a pena. Então a gente não se arrasta, né? Não se arrasta no bem, porque a gente reconhece o bem objetivamente, sabe? Agora, se você ficar lá no hospital, se achando um coitadinho, uma coitadinha, ai, coitadinha de mim, ai, faz 2 noites que eu tô em claro, ai, meu Deus do céu, não aguento mais, manda outra pessoa pra me render, ai, não aguento mais, ai, meu Deus do céu, só tem eu passo tudo, Senhor, oh, meu Deus do céu, e ficar se chorando e olhando pra si. Isso daí é que faz se arrastar no bem, porque não olha objetivamente para o bem. O problema é se ver.
Se você ficar mirando no bem, ficar olhando para o que você está fazendo na divina vontade, você fica em paz. Você fica em paz. O problema é você se ver, é você se olhar, é você se enxergar. O problema é esse. O problema tá aí. E aí Jesus já fala logo, adquire a semelhança diabólica, diabólico isso. Você ficar olhando pra você, se achando coitadinho, porque você começa a achar assim, nossa, é muito injusto, porque eu tô aqui nesse hospital, eu tô fedendo, eu tô aqui nesse hospital horroroso, que só tem coisa horrorosa acontecendo aqui, meu Deus do céu. Eu vou no corredor e tem um com a perna quebrada e o outro tá botando os bofos pra fora. Nossa, só tem coisas horrorosas aqui, o povo gritando de dor, nossa, que... Você começa a ter uma semelhança diabólica, porque em vez de você olhar, né? Em vez de você olhar assim, o quão você é feliz porque você não tá com a perna arrebentada, porque você não tá chorando de dor, porque você não está com os bofs para fora. Você olha e diz assim: "Nossa, que injustiça comigo eu estar nesse lugar". Sabe? E quem é soberbo a esse ponto? E quem é soberbo a esse ponto de dizer: "Não, isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui com a minha pessoa, eu estar nesse lugar tão rebaixado, eu estar nesse lugar tão baixo, nesse lugar tão assim, sujo, eu não quero". Quem tem essa soberba? Quem foi o líder dessa soberba? Foi o diabo. Por isso que adquire a semelhança diabólica. Porque começa a pensar em si mesmo e soberba em mais alto grau, vontade humana em mais alto grau. É o que acontece. Porque foi Lúcifer, ele falou, ele não quis o plano de Deus, ele não quis o plano de Deus. Foi ele que não quis. Então acontece isso. Adquire a semelhança diabólica, porque começa a olhar para si mesmo, começa a olhar para si mesmo e a colocar defeito no plano de Deus. Ah, não era para eu estar aqui? Ah, não era para eu estar passando noite de sono? Ah, que lugar horroroso, ah, que lugar fedido, ah, que lugar isso, ah, que lugar aquilo, eu merecia coisa muito melhor, né? Então, Lúcifer que pensou assim, eu merecia algo melhor. Eu que merecia estar à direita de Deus e não um humano. Jesus é humano, ele está à direita do Pai. Nossa Senhora é humana, ela é a rainha do céu e também está à direita do trono de Deus. Mas Lúcifer, ele queria ele estar lá, ele não queria que uma pessoa humana estivesse lá. Ele não aceita o plano de Deus. Então, adquire a semelhança diabólica. A vontade humana faz isso o tempo inteiro. Ela fez isso o tempo inteiro. Ela não aceita o plano de Deus. Já parou para perceber? Ela não aceita o plano de Deus. Deus quis assim. Aí ela vai e diz, mas eu quero o assado. Aí ela faz violência contra o que Deus quer. Quem fez violência, quem fez uma rebelião no céu, quem foi o primeiro revolucionário de toda a história, desde antes da criação do ser humano? Lúcifer. Foi o primeiro revolucionário, ele. Mas as pessoas não entendem isso, gente. Elas não entendem isso. Eu tava conversando com a minha patroa
E ela falando assim que ela foi numa loja e era uma loja de roupa. Ela foi comprar uma roupa lá na loja. E ela não gostou do atendimento da loja, porque ela sentiu como que a atendente achava que ela não ia levar a roupa, que ela ia só xeretar preço. E era uma loja de roupas muito caras. Mas ela foi, pediu pra menina mostrar as roupas. Aí a menina mostrou umas e disse, olha, tem essas com preço mais em conta. Ela falou, não, eu quero ver as roupas independentemente do valor. Aí a menina foi lá, pegou mais roupa pra ela ver e tal. Aí ela foi escolher uma roupa, escolheu uma blusinha. Só que aí depois ela ficou falando, se a menina tivesse me empurrado mais, eu teria comprado mais. Mas como a menina não quis, né? A menina lá não quis, não atendeu ela direito. Aí eu não comprei mais, porque eu tive que procurar sozinha, eu fiquei procurando, não achei. Aí eu fui e disse a ela, você não foi em tal loja que tinha um atendimento melhor? Ela falou, foi, nossa, em tal loja era muito bom o atendimento, porque lá tinha café, a mulher dava café pra gente, dava água e não sei o que. Aí eu falei assim pra ela, por que você não vai nessa outra loja que tem um atendimento melhor? Aí ela falou, não, porque eu não me limito a essas coisas. Eu não me limito a essas coisas, não. A gente não pode se sentir inferior. Então eu vou mesmo, eu vou em todo lugar. E elas que me aguentem, não sei o que. E elas que me aguentem e não sei o que, porque eu vou comprar do jeito que eu quero comprar. Minhas filhas ficam pedindo pra eu colocar uma bolsa pra eu me arrumar, mas eu vou do jeito que eu tô e elas que tem que me aguentar. Ela falou assim, né? Eu falei pra ela. E ela disse, não, a gente não pode ter um espírito de inferioridade. Eu disse, não é que eu tenho um espírito de inferioridade. Mas é que se o ambiente não me cabe, né? Assim, se o ambiente não me cabe, eu não vou, entendeu? Tipo assim, já que eu não sou bem-vinda nesse ambiente, eu não vou fazer violência contra ele, né? Aí deixa do jeito que tá, né? Jesus não falou, dai a César o que é de César, né? Então, se elas querem receber pessoas muito chiques, muito elegantes, muito não sei o que, então que elas recebam essas pessoas muito chiques, muito elegantes. Não sou eu que vou chegar lá e impor para elas uma coisa, né? Desde fora, vou impor para elas alguma coisa. Não. Então eu vou num ambiente que vai chegar lá e eu vou ser bem acolhida. É simples assim. É simples assim, não precisa ser, sabe, ficar fazendo revoluções. Né? Vamos fazer revoluções, vamos mudar as situações. Gente, as pessoas não querem. Vem enfiar a goela abaixo das pessoas, fazer uma violência desde fora que elas não querem, uma coisa que elas não querem. Sabe? Aí eu falei pra ela, não, eu não vou nesses lugares, não faço questão não de ir. Essas lojas de nojinho, sabe? Que olha pra gente assim com a cara de nojinho. Ai, gente, eu não faço questão de entrar nessa loja, não. Deus me livre e guarde. Não faço questão. Não é porque eu me sinto inferior. Sabe? Não é porque eu me sinto inferior. É porque eu que não quero fazer parte de algo assim. De um ambiente assim. Né? E a gente tem que aprender a valorizar também. Se o outro ambiente atende bem, tem uma boa recepção, tem tudo melhor, você tem que valorizar o que é melhor. Tem que valorizar aquilo que é melhor. É justo, gente, é justo. Questão de justiça também. Não é verdade? É justo. Aí eu tava falando isso pra ela, mas como ela não entende, eu nem tentei explicar direito, né? Eu só falei pra ela isso, eu disse, olha, eu não faço questão de andar num lugar assim, não.
Eu gosto de andar no lugar que as pessoas vão me tratar bem, que as pessoas... Ué, né? De onde já se viu você fazer questão de andar no lugar que as pessoas olham você de cima para baixo, né? Não, você, né, vai sempre ali, como é que eu posso dizer assim? No fluxo, sabe? Você vai no fluxo. Você não fica assim revoltado. Ah, por que não me atenderam bem? Ah, por que não me reconheceram? Ah, porque eu tenho que ser bem acolhida? Ah, eu tenho que isso? Ah, eu tenho que aquilo? Você não fica desse jeito. Você sabe o seu lugar no mundo, no universo. Você não se sente inferior a ninguém. Você sabe que você é filho de Deus. Inclusive, eu já fui nessa loja, porque Deus quis que eu fosse nessa loja. Eu tive que ir lá, nessa loja. Eu tinha um presente, me deram um presente, e eu tinha que retirar o presente na loja. Eu tive que ir lá nessa loja, de gente chique. Eu fui com a roupa que eu tinha, eu fui do jeito que eu tava lá. Mas, pra vocês verem como isso é muito real que eu tô falando, eu fiquei 5 minutos nessa loja. Foi muito, muito rápido. Muito rápido para eu retirar esse presente. Eu escolhi o presente em 5 minutos. Deus mostrou a roupa para mim em 5 minutos. 5 minutos. Foi muito rápido, gente. Você vê que Deus não quer, Ele não quer, tá? Ele que não quer, tá, gente? Não sou eu, é Ele que não quer. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, quando a vontade divina pede alguma coisa pra você, você faz. Você não bota empecilho também. Né? A vontade humana é isso, é esse empecilho. Né? É esse problema. A vontade humana é o problema, gente. É o problema. O que é que custa a minha patroa ir pra outra loja que o atendimento é melhor? Mas ela faz questão de ir pra loja que o atendimento é ruim e depois ela fica se reclamando que o atendimento foi ruim. É muito fácil resolver o problema. Ela vai pro atendimento que é bom. É. E se ela gosta muito das outras roupas, da roupa desse lugar, né? Então, ela é suporte, né? Suporte. E pronto. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Tem que fazer. E, né? Aí quando Deus mandou pra mim, vai lá, né? Eu também não botei empecilho, né? Não botei. De ficar, não, porque eu não vou, porque eu não entro nessas lojas, porque eu não gosto. Ai, de fato eu não gosto, eu me sinto muito deslocada. Mas eu fui. Eu tinha um presente lá, eu ia deixar o presente lá? Claro que não, né? Imagina esse feito que fazer com a pessoa. Fui lá, peguei o presente o mais rápido possível, o mais diligente possível, pra pessoa saber que eu realmente me importei, que eu gostei muito do presente. Pronto. Aí, é isso, né? É isso. E aí a vontade humana nutre-se com alimentos porcos. Porque o movimento, ela se move em vista desses alimentos porcos, né? Então, minha chefe vai lá bater de frente com as meninas do atendimento para fazer revolução, né? Então, se nutre com alimentos porcos, se move em prol de lixo, de coisa que não vai levar a lugar nenhum. Meu Jesus, né? Meu Jesus, dai a graça a todos de jamais fazer a própria vontade, o que é chamar a vida todas as paixões. Fazer a própria vontade é chamar a vida todas as paixões. É muito grave, isso é muito sério. Isso diante de Deus é muito sério. Chamar a vida todas as paixões. Porque é o desequilíbrio mesmo. É o desequilíbrio, é o ser de cabeça para baixo. Então, quase tremendo, tratava de me abismar mais dentro da suprema vontade e chamava minha Mãe Celestial em minha ajuda, a fim de que junto comigo pudéssemos, em nome de todos, adorar a vontade suprema por todas as vontades humanas opostas
a ela chamou a Mãe Celestial para fazer esse trabalho. Adorar a vontade suprema por todas as vontades humanas opostas a ela. E Jesus, ele colocou aqui no grupo, eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler porque é muito forte. Ele falou assim, ó. A Maria de Lourdes colocou, Livro do Céu, volume 31, trecho 11. Que delito! Impedir o caminho, o passo a meu querer na vontade da criatura. Por isso criei as criaturas, para me formar tantos caminhos nas vontades humanas, para poder ter meu caminho contínuo e, portanto, meu ato que age nelas. E quem impede o meu caminho gostaria de impedir-me a continuação de minha criação, impedir meus passos, atar-me as mãos, a fim de que não haja. Ai, o não fazer a minha vontade parece que seja coisa de nada, porém é o maior dos delitos, que chama a vingança diante da majestade divina, para as pobres criaturas, especialmente quando se conhece que minha vontade quer que se faça uma ação, que quer um sacrifício, e não o fazendo, é como se a verdade quisesse ser refutada. Então, aquilo que é verdade, aquilo que faz parte da sua vida, aquilo que é a sua realidade, você não aceita. Tem uma vontade divina, você conhece, você não quer porque você vai fazer um sacrifício. E aí você quer refutar essa verdade. E Jesus fala, e isso é pecado contra o Espírito Santo. E chama vingança. E chama a vingança, né? Diante de Deus. Chama a vingança diante de Deus. Por você conhecer a verdade, conhecer o Espírito Santo e não acreditar no Espírito Santo. Você tem um dom diante de você e você não quer receber esse dom de jeito nenhum. Deus está te chamando, Ele vai te dar o dom, a graça necessária para você fazer, para você realizar, e você não acredita. Você não acredita em Deus, você não acredita que vai dar certo, você não acredita que você vai ter força, você não acredita em Deus. Então isso daí é pecado contra o Espírito Santo, você não acredita que Deus vai te dar força, você não acredita em Deus. Conhecer minha vontade e não fazê-la é fechar o céu, romper as relações divinas e não conhecer o domínio divino que cada criatura está obrigada a conhecer e submeter-se ao que meu querer quer, mesmo quando o custasse a vida. Então é muito sério, gente. É muito sério isso de se submeter à vontade divina. Então, aqui claramente Jesus fala no texto que fazer oposição à vontade de Deus, conhecendo a vontade de Deus, é um delito que chama a vingança, diante de Deus. Fechar a porta na cara do Espírito Santo é muito grave. É pecar contra ele, pecar contra o Espírito Santo. Agora, vou continuar, tá? O texto aqui. Agora, enquanto fazia isso, o céu se abriu e meu Jesus saiu de dentro de mim, tudo em festa, e me disse: minha filha de meu querer, você deve saber que quando reina íntegra a minha vontade na alma, tudo que a alma faz é desenvolvimento da vida de minha eterna vontade nela. Tudo que a alma faz é desenvolvimento da vida divina dentro dela. Ela não faz outra coisa, né? Mas para isso a alma tem que estar totalmente na divina vontade. Totalmente na divina vontade. Assim que não foi você quem chamou a minha divina mãe,
senão minha mesma vontade que a chamou. E sentindo-se chamada por uma vontade divina, tá vendo? Não foi a Luísa Picarreta que disse Nossa Senhora me ajude, né? Foi a vontade divina que nela pediu socorro a Nossa Senhora. Nossa Senhora me ajude, senão eu vou cair. Nossa Senhora me ajude. Não foi a Luísa que chamou, não. Foi a vontade divina que chamou a Nossa Senhora. E sentindo-se chamada por uma vontade divina que sempre foi íntegra e triunfante nela, advertiu súbito que uma da família celestial a chamava na terra e disse a todo o céu. Olha o que a Nossa Senhora falou no céu. Vamos, é uma de nossa família que nos chama a cumprir os deveres da família a qual pertencemos. Olha aí a Nossa Senhora falando de família, tá vendo? Glória a Deus nas alturas. Uma confirmação de tudo que a gente estava meditando. A família divina, tá vendo, gente? Aí quando uma pessoa que tá na terra chama a família divina a cumprir os deveres reais que pertencem a essas pessoas cumprirem, essas pessoas divinas exercerem, gente, é uma coisa extraordinária, uma pessoa na terra ter parte na família divina, é uma coisa extraordinária, uma pessoa na face da terra ter o sangue nobre da divina vontade correndo na sua veia. Tá entendendo? Não é um ato que faz isolado, é vida, gente, é vida, é vida. A diferença é essa, quem vive na divina vontade gera vida, porque a vida da divina vontade está dentro de si mesmo. Está dentro de si mesmo. É diferente de uma pessoa que não está na divina vontade, que faz um ato isolado. O ato isolado que essa pessoa faz na divina vontade, ele não tem a vida da divina vontade. Ele foi apenas um efeito da divina vontade, mas ele não tem vida. Só quem é pertencente a essa família, só quem tem no sangue a divina vontade percorrendo é que consegue gerar vida, é que consegue produzir esses atos que são vida. E aqui, olhe para todos em torno de nós, a Virgem, os santos, os anjos, para fazer seu ato de adoração que você quer fazer, e a divindade para recebê-lo. Minha vontade tem tal poder que encerra tudo e faz com que todos façam a mesma coisa, como se fosse um só ato. Todos façam a mesma coisa, como se fosse um só ato. Quem entra na vontade divina e faz tudo junto com Jesus, porque ele faz como se fosse um só ato. Então você também, quando entra na vontade divina, realiza tudo porque você entra no ato único de Deus. Por isso, a grande diferença que há entre quem faz reinar a minha vontade nela e entre quem vive do próprio eu. Na primeira está uma vontade divina que reza, que obra, que pensa, que olha, que sofre. A cada movimento seu, move céu e terra e une tudo junto, de maneira que todos sentem a potência da divina vontade obrante na criatura. Descobrem nela a nobreza, semelhança, filiação de seu Criador, e como filha da família celestial, todos a protegem, a assistem, a defendem e a suspiram junto com eles na pátria celestial. O contrário para quem vive da própria vontade. Ela é a chave do inferno, das misérias, da inconstância. Onde ela abre, não sabe abrir outra coisa senão onde está o mal. E se acaso faz algum bem, é aparente, porque dentro está a mariposa do próprio querer,
que rói tudo. Por isso, ainda que te custe a vida, não saia jamais, jamais de minha vontade. Gente do céu. É muito sério isso aqui. Meu Deus do céu, tô chocada. Tô chocada. A vontade própria é a chave do inferno, das misérias, da inconstância. É por isso que nós, quem vive assim, na vontade humana, quem vive fazendo só a vontade de Deus, não é mesmo quem vive fazendo a vontade de Deus, você vê assim, meu Deus do céu, parece que a pessoa vive num constante perigo, assim, de pecar, de ser tentado, vive parece que com medo, assim, do demônio, da represália dos demônios e não sei o que. É por causa da vontade humana, gente. A gente não fala assim para não escandalizar os outros, mas é por causa da vontade humana que isso acontece. Não tem condição nenhuma, sabe? Não tem, gente. Mas é muito polêmico, né? Vai você falar para as pessoas lá do, né, da igreja, que você tem vontade humana, né? Isso acontece com você por causa da sua vontade humana. As pessoas vão condenar você, né? Vão colocar você na forca, porque eles vão começar a dizer, não, você tá me julgando. Não, eu não. Eu tô na vontade de Deus. Não, você tá dizendo que eu sou pecadora, não sei o quê. Aí é polêmica demais. Mas a gente entende aqui, né? A gente entende aqui no secreto, a gente vai entendendo as coisas. E Jesus deixa que ele vai falando nos telhados para as pessoas, por meio dos orvalhos benéficos, né? Mas a gente também tá aqui no YouTube para quem quiser ver, para quem quiser escutar. Então tá aqui disponível, né? Tudo isso que a gente tá fazendo aqui, todo esse trabalho, né? Onde ela abre, não sabe abrir outra coisa senão onde está o mal. Isso é a vontade humana. E se acaso faz algum bem aparente, né? É bem parecido com aquele exemplo que eu dei, né? Tipo, a pessoa tá paciente, mas é uma paciência falsa. É uma virtude só na capa, né? É igual aquele... Ai, gente, não sei. Eu não sei o nome. Eu esqueci. Mas algo aparente, né? Tipo assim, imagina uma surpresa de uva, né? Aparentemente é ela parece muito um docinho, né, de leitinho. Parece uma trufinha de leitinho, um docinho de leitinho. Mas você vai dar uma mordida, quando você vê lá, tem uma uva azeda no meio. E é aparente, né? Parece uma coisa, mas dentro tem outra. Aí diz, é a mariposa do próprio querer que rói tudo, né? E aí fica o próprio querer lá dentro, né? Reinando. Não é a vontade divina, é a vontade da pessoa que tá reinando. A pessoa quer ser virtuosa, a pessoa ela quer se ver sem aquele defeito da impaciência. É por isso que ela busca isso. Mas não é a vontade divina reinando dentro dela que faz ela ter esse ato. É a vontade dela, é a vontade humana dela. E aí é um bem aparente, mas por dentro tem o próprio querer. Por isso, ainda que te custe a vida, não saia jamais, jamais de minha vontade. Que assim seja, Jesus. Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.